Fala galera, vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, o professor Jorge Luiz. O nosso tema de hoje irá abordar os modelos de produção industrial, Taylorismo e Fordismo. Esses dois modelos de produção industrial foram de fundamental importância para o desenvolvimento da indústria norte-americana, lá no início do século XX, justamente naquele contexto da segunda Revolução Industrial. Então, galera, em 1911, o engenheiro norte-americano Frederico Wilson Taylor criou uma nova forma de organização de trabalho dentro da indústria, o chamado Taylorismo. Isso mesmo, Taylorismo. Esse sistema tinha como lema produzir mais em menos tempo. Não esqueçam essa frase. Produzir mais em menos tempo. Ou seja, o método criado por Taylor tinha como concepção aumentar a produtividade a partir da diminuição do tempo gasto nesse sistema produtivo. Como que isso acontecia? Taylor objetivava ter um controle maior sobre o tempo gasto, ou seja, criar tarefas específicas e repetitivas justamente para que o tempo gasto na execução dessas tarefas fossem cada vez menor. Ou seja, diminuindo o tempo gasto, aumentaria cada vez mais a produtividade. Assim, o método consistia em controlar o tempo e o movimento dos trabalhadores e fracionar as etapas produtivas, ou seja, fragmentar essas etapas produtivas na forma com que cada operário executasse uma tarefa muito específica de forma repetitiva. Ou seja, essas tarefas fossem feitas de forma cada vez mais rápida e, consequentemente, ele iria aumentar a produtividade no interior da fábrica. Então, Taylor partia de uma concepção de que o trabalho dentro da fábrica consistia nada mais, nada menos do que um conjunto de tarefas totalmente independentes umas das outras e que não exigia grandes conhecimentos técnicos do trabalhador. Ou seja, ele fragmentava as etapas de produção em tarefas simples, repetitivas, seguindo uma normatização na implementação dessas tarefas, onde qualquer trabalhador poderia executar essas tarefas no menor tempo possível, né? Ou seja, a repetitividade te leva a, com o tempo, você executar aquilo de forma meio que automática, mais rapidamente. Ou seja, o trabalhador produzido de forma mais rápida, ele vai conseguir, consequentemente, trabalhar mais, ou seja, produzir mais. Assim, era necessário também ter um controle sobre esse sistema de produção. Cada trabalhador executando uma tarefa específica na linha de produção. Uma tarefa que fosse simples e de forma repetitiva. Então, por exemplo, vai ter lá um operário que vai colocar o parafuso na peça. O outro vai apertar o parafuso. Então, um coloca, o outro aperta. Um coloca, o outro aperta. E, consequentemente, fazendo isso de forma repetitiva, esse trabalho vai sendo executado cada vez mais em um tempo menor e isso permite o aumento da produtividade. Ou seja, o grande benefício do Taylorismo é essa simplificação da forma de produção e essa divisão da forma de produção em etapas, onde cada trabalhador executa uma tarefa. Então, consequentemente, o Taylorismo ele leva a uma simplificação das etapas de produção e também leva ao desconhecimento da totalidade. Por quê? Vai ser um sistema onde o trabalhador não vai ter mais o conhecimento do todo. O trabalhador só tem conhecimento da sua etapa de produção e não mais um conhecimento de todo o sistema de produção. Por exemplo, de repente tem um trabalhador que trabalha na fábrica de móveis. Ele não sabe produzir um móvel, ele só vai ter conhecimento, melhor dizendo, sobre aquilo que ele faz. Ou seja, na fábrica de móveis, ele só vai ter o conhecimento, por exemplo, do corte da madeira específica lá, daquela área de produção. Outra pessoa vai trabalhar na montagem, outra na pintura, e assim sucessivamente, ok? Então, dentro desse sistema, surge também uma figura muito importante, que é a do gerente de produção. Para isso, era necessário, para esse sistema funcionar, era necessário o controle de todo o processo produtivo a partir da figura do gerente executivo, que vai agora fiscalizar cada etapa de produção, ok? Então a gente vai ter lá
os trabalhadores produzindo e o gerente de produção controlando todas as etapas de produção, fiscalizando, permitindo que o trabalho seja executado cada vez mais de forma acelerada, ou seja, diminuir o tempo gasto em cada etapa para aumentar a produtividade final, ok? Então, dentro desse sistema, o conhecimento do todo, né, do todo o processo produtivo, era uma atribuição apenas do gerente de produção, né, que determinava e fiscalizava cada etapa de produção a ser feita no menor tempo, né, possível e sem a perda da qualidade. Então, para esse sistema funcionar, era importante ter o controle de todas as etapas de produção e também ter um controle sobre os operários, os movimentos que esses operários deveriam fazer. Então, Taylor vai implementar uma série de normatização sobre os movimentos específicos que esses operários têm que realizar para executar suas tarefas em um tempo cada vez menor, ok? Então, a correta utilização dos movimentos, né, e das máquinas vai proporcionar o aumento do fluxo de produtividade, produzindo mais em menos tempo. Então, o Taylorismo vai proporcionar uma divisão das etapas de produção a partir da criação de tarefas específicas, repetitivas. E também essas tarefas vão ser executadas a partir de um controle sobre o tempo, né, e o movimento desses operários, né? Então a gente vai ter lá os operários executando as etapas de produção de acordo com o tempo, né, e movimentos específicos, ou seja, a criação de tarefas ultra específicas. O Taylorismo vai simplificar as tarefas de produção, ok, galera? E aí, posteriormente, lá em 1913, 1914, o Henry Ford vai propor um novo modelo a partir de um aperfeiçoamento das ideias implementadas inicialmente por Taylor. E aí a gente vai ter o chamado Fordismo, né? O Fordismo vai ser implementado lá em 1913 nas fábricas do Henry Ford, ou seja, nas fábricas da Ford. Ele vai aperfeiçoar essa concepção aqui de divisão dos trabalhos, né, de Taylor, a partir de dois mecanismos principais. Ele vai introduzir as chamadas esteiras rolantes na linha de produção, ou seja, ele vai implementar as esteiras rolantes para controlar o tempo de execução de cada tarefa específica. Então o trabalhador vai passar a ser submetido, melhor dizendo, pelo tempo determinado por quem? Pela máquina, pelas esteiras rolantes na linha de produção. Então Ford vai ter essa sacada de aumentar ainda mais a sua produtividade. Então ele vai aperfeiçoar as ideias de Taylor a partir da implementação das esteiras rolantes no sistema de produção. Então ele vai aumentar a produtividade. Então esse novo método implementado por Ford, o Fordismo, né, ele vai aperfeiçoar ainda mais o Taylorismo dentro de um conjunto de concepções técnicas, mas também a partir também de um pensamento sobre o mercado consumidor. Então Ford aperfeiçoa o Taylorismo a partir de um desenvolvimento técnico, que é a introdução das esteiras rolantes, e também de estratégias de mercado. Que estratégias de mercado seriam essas? Ford vai incluir os seus operários no mercado de consumo. Então Ford vai perceber a possibilidade de ampliação do mercado consumidor a partir da inclusão dos seus próprios operários no mercado. Como que ele faz isso? Ele vai justamente oferecer aumentos reais de salário para que esses trabalhadores vão conseguir, com os aumentos salariais, ter acesso aos produtos produzidos pelas fábricas, né? Ou seja, produzidos pela Ford. Então, esse conjunto de medidas, né, o aperfeiçoamento técnico aliado à estratégia de consumo vai levar à implementação do Fordismo, que tem um lema muito específico. O Fordismo ele vai aliar o aumento da produtividade ao aumento do consumo. Então nós falamos que o lema principal do Fordismo seria
uma produção em massa para um consumo em massa, ou seja, aumentar a produtividade aliado também ao aumento do consumo. E a produção fordista, ela seguia uma lógica de padronização, ou seja, a produção de bens de consumo de forma homogênea. No caso, a Ford, ela era toda vinculada à fabricação de apenas um único modelo de automóvel, que seria o chamado Ford T, da cor preta. Então toda a fábrica ela funcionava justamente para a produção de apenas um único modelo de carros, que era, naquele contexto histórico, o chamado Ford T. Então cada trabalhador vai executar a sua etapa de produção seguindo a velocidade da esteira, né? Então a gente vai ter um aumento de uma produção cada vez mais padronizada, ou seja, a fabricação de carros ali vai se dar toda ela de uma forma muito padronizada, apenas um único modelo de carro. E consequentemente a introdução da esteira vai nos permitir, de certa forma, aumentar essa produtividade. Então o Fordismo ele vai elevar muito a produtividade. Lógico que no primeiro momento vai ser implementado nas fábricas da Ford, né? Mas posteriormente esse modelo vai ser disseminado em várias outras empresas. Então isso vai contribuir para o aumento da produtividade dos Estados Unidos. E vai ser ali num contexto muito bom. A gente está falando de 1913, 1914. A gente está falando daquele contexto ali do finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial. Então o Fordismo vai, de certa forma, proporcionar aos Estados Unidos uma grande produtividade. E, consequentemente, vai atender à demanda do mercado externo. Então, o Fordismo ele vai se desenvolver num contexto histórico muito bom. Por um lado, as empresas vão proporcionar aumentos de ganhos reais aos seus trabalhadores, permitindo o aumento do consumo interno dos Estados Unidos, e de um outro momento o mundo está vivendo, a Europa está lá arrasada, e quem é o grande fornecedor de mercadorias para a Europa é justamente os Estados Unidos, que não está sofrendo nenhuma perda ali relacionada à Primeira Guerra Mundial. Então, consequentemente, o Fordismo ele vai pegar esse contexto histórico e ele vai proporcionar um aumento muito grande da produtividade norte-americana. Então a gente vai ter um impulso muito significativo, porque dentro do mercado norte-americano a gente tem um impulso para o consumo e fora a gente vai ter condições, né, que vai proporcionar que os Estados Unidos seja aí grande exportador de mercadorias, porque a Europa vai estar destruída, não vai ter tantas concorrências com as mercadorias americanas, então a gente vai ter ali um contexto todo favorável ali para o desenvolvimento da indústria norte-americana, né, proporcionando um forte crescimento também da economia norte-americana, permitindo suprir a demanda dos países europeus, principalmente os países ali aliados no contexto da Primeira Guerra Mundial, fazendo com que os Estados Unidos tenham um grande boom do desenvolvimento industrial. Então, esses dois modelos vão proporcionar um aumento da produtividade significativa, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da economia norte-americana lá no início do século XX. Ou seja, vai ser justamente a implementação desses dois modelos, né, o Taylorismo e posteriormente o aperfeiçoamento do Taylorismo vinculado ao Fordismo, que a gente vai ter o aumento da produtividade norte-americana e aí um crescimento muito grande da economia norte-americana ali no início do século XX. Ok, galera? Espero que tenham compreendido um pouquinho melhor esse assunto. Se possível, dá uma like aí. Valeu, abraço a todos.